Fala, exploradores! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Geociências. Hoje, um canal de análises de ciências da Terra e exatas, assim como também de ciências astronômicas, onde o foco desse canal é trazer para vocês análises dos principais acontecimentos no mundo, assim como da ordem física, como também geoestratégica. E no vídeo de hoje, nós vamos tratar um assunto polêmico que tem gerado muita polêmica no mundo da geopolítica internacional, cujo um dos enfoques também nós temos aqui no canal é de trazer análises com respeito a essas repercussões mundiais. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Reginaldo Vitorino, especialista em geociências e ciências atmosféricas e astronômicas. E este aqui é o seu canal Geociências hoje, onde hoje nós vamos abordar a questão polêmica da condenação do ex-presidente americano Donald Trump, o primeiro ex-presidente americano a ser condenado na história civil e criminalmente, aonde ele é acusado de uma série de acusações, 34 acusações de suborno fiscal, aonde o caso principal que ronda a questão da acusação, que culminou com a condenação de Donald Trump, foi do envolvimento dele alguns anos atrás com a atriz de filmes adultos, pornô, a Steph Daniels, e que houve, na ocasião, devido à eleição de 2016, ele, por intermédio do seu advogado, solicitou o pagamento de suborno para o silêncio da atriz não abrir, um tabloide sobre as supostas relações que ele teve com ela, e isso geraria um escândalo, a sua então campanha Casa Branca, uma vez que o eleitorado americano, diferente do eleitorado brasileiro, os indecisos que muitas das vezes decidem a votação, e lá como a eleição não é obrigatória, então você sabe que é o comparecimento livre, mas muitas das vezes, aquela concepção do pensamento, calvinista, branco cristão lá dos Estados Unidos, leva em conta que o seu representante máximo, o presidente dos Estados Unidos, ele seja um homem de índole incorruptível. Então, ele, temendo essa possível mancha sua imagem pública, fez esse processo. Claro que estão sendo levadas em conta outras questões, está sendo levantado até mesmo pela sua defesa, supostamente ele mesmo pronunciou-se de maneira bem agressiva contra, o julgamento ali no estado de Nova York, também alegando que foi um movimento do seu atual adversário, o atual presidente, Joe Biden, mas há de se levar em consideração a sua defesa vai tentar recorrer para poder anular essa sentença que foi dada ao júri, lembrando que a sentença final, o que pode de fato trazer alguma condenação a Donald Trump, vai ser dado veredito pelo juiz, João Machan, no próximo dia 11 de julho, então, portanto, 4 dias antes do Partido Republicano oficializar a candidatura de Donald Trump à Casa Branca em 2026, mas lembrando que qual seria o impacto? Seria um impacto eleitoral visando exatamente esse público, que por sua vez pode ser decisivo no momento ali de decidir quem vai continuar na Casa Branca, se o atual presidente ou se Trump retorna à Casa Branca. Mas se há alguma interferência impossibilitando ele assumir, ainda que ele possa vir receber a pior sentença, que seria ser preso no estado de Nova York, lembrando que mesmo ele assumindo como presidente, tem a prerrogativa dele poder perdoar-se a si mesmo, que seria algo inédito na história também, mas somente de crimes federais. Ele foi considerado culpado em um crime no estado de Nova York, diferente aqui do Brasil, mais uma vez, os Estados Unidos da América, cada estado tem a sua jurisdição, e, portanto, a sua própria justiça. Então, o cidadão americano ele pode ser enquadrado em um crime de nível federal ou de nível estadual, ou até mesmo de comarca, dependendo dos estados, como Nova York, há ainda aqueles crimes que a pessoa pode vir ser condenada por ter praticado, por exemplo, na região metropolitana de Manhattan, de Nova York. Então, mais uma vez, nós vemos essa situação geopolítica que tem gerado repercussões no mundo todo, uma vez que Trump, ele polêmico como sempre, ele tem rotineiramente afirmado que ele, assumindo como presidente, ele vai por fim no conflito da guerra da Ucrânia, e muitos teriam questionado como seria isso, se entraria com tropas, mas todos sabemos se de fato isso acontecer por parte da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, vai estar deflagrada aí a Terceira Guerra Mundial. E ele foi bem enfático quando daí, numa entrevista de TV, enquadraram ele falando, mas como? Nos fale, nos dê detalhe de como você vai acabar com a guerra da
Ucrânia, né? Aí ele foi muito enfático falando que iria cortar os investimentos, não vai mais, né, financiar a Ucrânia e, portanto, também a OTAN, porque ele falou que os países membros acabam se aproveitando, né, da condição americana e tomando, né, vantagem em cima dos Estados Unidos, ele dizendo que cabe, né, fazer os Estados Unidos voltar a ser grande novamente como foi no passado e, portanto, a OTAN não tem mais sentido de existir, uma vez que o inimigo maior é a China. Então, em outras palavras, né, ele já disse que todas as palavras que, além dele não financiar a Ucrânia, ele também iria acabar com a OTAN ou sair unilateralmente da OTAN com os Estados Unidos, né? O que também já foi feita uma votação no Senado, né? Até as últimas notícias que observamos, aonde ali o Senado está tentando de alguma maneira votar numa emenda à Constituição americana, algo que não é muito rotineiro deles fazer, diferente do Brasil, que infelizmente todo quanto é tipo de lei que gera algum atrito entre o governo e o Congresso, há consequentemente a proposta e a votação e a emenda de Constituição, né? Uma vez fazendo a nossa emenda se tornar a nossa Constituição uma coxa de retalhos de tantas emendas, né? Diferente deles, que eles têm a sua primeira Constituição desde a sua independência, né? Eles, a partir ali do século XVII ainda, né? Eles têm pouquíssimas emendas e essa pode ser mais uma onde eles venham vetar que o presidente venha tirar o país, os Estados Unidos, fundador, portanto, da OTAN, juntamente ao lado de Inglaterra e França, né, unilateralmente os Estados Unidos de dentro da OTAN, que seria uma catástrofe à OTAN, lembrando que o orçamento de 1,3 trilhão de dólares, né, isso mesmo que você ouviu, 1,3 trilhão de dólares anuais, que dividido por mês vai dar mais de 110 bilhões de dólares investidos em armamentos, segurança, né, inclusive dinheiro esse que é o que eles despejam na Ucrânia, lá em Israel e Taiwan, como ajuda financeira militar, né, vai cair drasticamente, porque os Estados Unidos ele contribui com 60% desse orçamento, ou seja, do 1,3 trilhão, por volta de 700 bilhões é a contribuição americana, além do que os Estados Unidos gastam com o seu próprio orçamento militar, né, que está na casa de 900 bilhões, ou seja, com os 600 que eles já contribuem, mais os 900 que eles gastam com a sua própria defesa, eles gastam algo absurdamente mais de 1,5 trilhão, que ainda mantém vantagem, né, como a principal potência militar no mundo, né, colocando esse custo, esse gasto que os Estados Unidos gasta com a sua área de defesa e com a OTAN, né, num patamar onde seus segundo colocados, os seus segundo e terceiro colocados, respectivamente, são Rússia e China, juntos, né, possivelmente se aproxime desse valor, mas não é igual, né, os Estados Unidos ali giram em torno de 1,5, 1,6 trilhão mês, né? Enquanto Rússia e China juntos, né? Lembrando que a China aumentou drasticamente, muitos acham que é só 200 bilhões, mas se você pegar os programas de pesquisa, de financiamento de governo, você vai ver que os gastos já estão em 800 bilhões de dólares mês, assim como a Rússia também. Muitos acham que é 150 bilhões, mas se você pegar aí os custos envolvidos em financiamento, desenvolvimento de armamentos da indústria agora armamentista russa para alimentar sua máquina de guerra, né? Que segundo os últimos dados aí de poder de compra pareado ali da população, você vê que aumentou em torno de 7 vezes a produção industrial, ou seja, incluindo o próprio Estados Unidos dentro desse cálculo da OTAN, a Rússia está produzindo 7 vezes mais armamentos, munições do que todos eles juntos, inclusive os Estados Unidos. Ou seja, então esse orçamento, na verdade, não é de 150 bi, mas 7 vezes maior, né, o que traz algo em torno, incrivelmente, praticamente igual dos Estados Unidos, 900 bilhões de dólares gastos pela Rússia. Alguém pode dizer, mas de onde ela está tirando tanto dinheiro? Lembrando que os russos têm, né, ótimos negócios, são principais parceiros de boa parte dos países africanos, asiáticos. Alguém pode dizer, mas isso não interfere muito. Veja bem, o PIB africano é mais de 8 trilhões de dólares anuais. E o PIB da Ásia não precisa nem se falar, né? Você está falando da Ásia, o continente que tem as maiores economias do mundo, né? Você colocando em pauta que o G7 não está mais na íntegra dentro da posição das maiores economias do mundo. Está os Estados Unidos ainda como primeiro, mas em capacidade de compra, poder de compra da população, a China superou, ainda que é a segunda em paridade, PIB total, mas capacidade de compra, a população também é muito maior, né? A China está em primeiro, mas você tem China, tem Índia, a própria Rússia ainda dentro do G5. As 5 maiores economias do mundo, né, hoje estão como? Estados Unidos em primeiro, China em segundo, Rússia, por incrível que pareça, está ali aparecendo, alguns apontam mídias independentes como terceiro, outros como quarto, mas está junto ali com a Índia, hora à frente, hora atrás, mas veja, dos BRICS, 3 dos principais membros estão entre as 5 maiores economias do mundo. E aí vem como quinto colocado o Japão, né?
Depois o Brasil, por que pareça, estamos ali como sexta maior economia, então veja que o G7 não está bem, ou seja, só os Estados Unidos está entre as maiores economias contra as outras, né? A exemplo, a Inglaterra e a França estão amargando, e o Canadá, né, as posições de oitavo, nono e décimo, ou seja, estão praticamente saindo fora dentre as 10 maiores economias do mundo. Mas voltando à questão do Trump, né, como falamos, essa condenação pode impactar, né, na sua campanha, né, uma vez que se ele ainda vir ser condenado, ele pode sim, né, concorrer e vencer, ainda que seja preso, né, que a sentença maior que ele pode enfrentar é pegar 4 anos de reclusão, de detenção no estado de Nova York, né, mas não há paralelo na história, a não ser nos anos de 26, no período da Grande Depressão, onde tivemos um candidato nos Estados Unidos concorrendo ao cargo de governo estadual, portanto outra linha executiva, que por uma condenação também, aí depois ficou comprovado de maneira de perseguição política, né, foi preso no estado, se me falha a memória, que é o estado de Michigan, mas mesmo assim ele conseguiu vencer o pleito e ainda, né, ficou alguns meses dentro da prisão comandando o seu estado. E agora pode acontecer algo inédito na história com Trump sendo presidente, ainda que preso. Quais seriam as consequências para isso? Bom, os analistas ainda não têm um consenso, mas pode gerar, né, um acirramento dos ânimos entre os trumpistas e os progressistas, né, a esquerda americana contra a direita, que pode resultar em graves conflitos, né, tanto na posse de Trump como na sua manutenção no poder, que imagine, um presidente governar de dentro de uma prisão ou ainda numa prisão residencial, né, não poder sair do seu estado, que é a Flórida, né. Mas vamos aguardar daqui para frente para ver quais serão os principais acontecimentos e possivelmente quais seriam os desdobramentos quando Trump novamente volta à Casa Branca, levando em conta essas polêmicas, inclusive que eu citei, né, que o Senado já votou uma emenda à Constituição para impedir que o presidente faça-o de maneira unilateral, tendo que consultar o Senado e, portanto, dessa maneira ter que, né, fazer uma queda de braço verdadeiramente com o Congresso americano para ele conseguir tirar os Estados Unidos, porque aí qual que é o objetivo dele? Bom, eu uso o orçamento que eu ponho no OTAN, que está sendo, né, todo encarregado, né, por minha parte de se autofinanciar, eu coloco na minha própria defesa e montar uma nova aliança, que é essa proposta do Trump, né, de formar uma estilo OTAN no Pacífico, onde ele entraria em uma aliança com o Canadá, com a Austrália, França e Inglaterra, uma vez que eles têm territórios ultramarinos lá no Pacífico, e sairia da Europa, né, mas seria também algo inconsistente, que pense, como que ele forma uma nova aliança com a França e a Inglaterra, que estão dentro da Europa, principalmente a França faz parte da União Europeia, a Inglaterra não faz mais parte, né? Mas aí ele deixaria essa aliança. E aí o que ocorre? Uma eventual crise prolongada ou mesmo a guerra total da Rússia com a Europa, os Estados Unidos então não interviria, né? Não entraria com tropas? Possivelmente sim, e aí possivelmente ele estaria apenas dando um apoio logístico, como estão dando agora para a Ucrânia, né? Ainda que muitos também desconsiderem essa possibilidade, né, da Rússia, né, anexar toda a Ucrânia e avançar sobre outros países, principalmente os Bálticos e a Polônia, né? Mas há de se levar em consideração que a névoa da guerra, né, a verdade é a primeira, infelizmente, que morre, né? Então, o que ocorre, meus caros exploradores, né? Nós estamos vendo que o mundo está passando por mudanças drásticas e estamos diante de mais uma ação aí que está gerando polêmica e ainda vai polemizar muito até a eleição presidencial e se, consequentemente, Donald Trump retornar ao poder, nós veremos uma mudança drástica nos quadros internacionais da relação da geopolítica e da estratégia. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, tanto conteúdo ligado ao conhecimento físico das relações, né, geológicas, meteorológicas, astronômicas do nosso planeta, ou mesmo questões geoestratégicas, geopolíticas como essa que acabamos de abordar, né, eu peço que você se inscreva aqui no canal, assine o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. E dependendo do assunto, você pode pôr aqui nos comentários, né? Comente sobre as possíveis ações que o novo governo Trump pode vir fazer em relação à China, Rússia, ou uma eventual continuidade do governo Biden. Será que teremos a terceira G ou não vamos ter? São assuntos que estão em polêmica, em alta, e nós vamos certamente abordar aqui com vocês também. Tá certo, meus caros? Então, até a próxima e nós ficamos por aqui, exploradores. Muito obrigado.